E aí, irmãos, vejam esse vídeo até o final. Eu sei que você não me conhece, mas você não vai se arrepender em assistir. Vou contar um pouco um testemunho que aconteceu comigo em relação à volta de Cristo, né? A gente vê que os dias de hoje têm sido bastante complicados, né? Os conflitos mundiais que viemos tendo, os conflitos internos aqui no nosso Brasil, né? Diante dos nossos olhos. E por volta de 2018, quando tivemos muitos relatos de pessoas que tiveram sonhos, tiveram visões e eu fui mais um deles. Eu espero mesmo não ser só mais um, né? Falando aqui no YouTube, mas eu sei que quando Deus faz a obra, Ele faz a obra completa e foi Deus que pediu para eu criar esse canal e eu comecei a gravar por conta disso. Na verdade, Ele já me pediu já muitos anos, literalmente 2018, 19, antes da Covid, né, 19. Deus ele já tinha me pedido para criar esse canal e eu negligenciei e hoje eu tô falando aqui. Espero que você curta esse vídeo e que Deus fale com você. Em 2018 eu tive algumas visões, né, de Deus, algo que Deus me revelou e uma delas eu conto até aqui no canal, fiz um primeiro vídeo, se você quiser assistir. Ele foi o primeiro vídeo do canal aí, não tem quase view nenhuma, né, porque é um canal novo, mas ele tá aí. E Deus ele me deu algumas visões, né? Uma foi essa, né, a visão dele do cavalo branco acima das nuvens, que eu gravei nesse vídeo. Se você quiser assistir esse relato, pode assistir também. É uma outra visão que Deus me deu em 2018 foi eu estava na minha casa, né, no terraço, e isso foi em sonho. E Deus ele eu vi caindo uma grande estrela do céu, né? E essa estrela batia e devastava tudo, assim, ela vinha destruindo tudo, 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 como se fosse um meteoro mesmo que caiu sobre a Terra. E foi uma catástrofe, assim, algo que eu acordei e eu fiquei perguntando pro Espírito Santo o que tinha sido aquilo, o que ele queria dizer com isso. E eu achava que tinha entendido, mas hoje eu tenho um certo discernimento maior sobre isso. E eu compreendo que são coisas que viriam a acontecer depois daquilo, né? E em 19 e 20, né, veio a pandemia, aconteceu aquilo tudo. E essa foi uma das confirmações, né, de que aquilo era alguma tragédia que viria a acontecer, né? Algo que Deus ele estava falando comigo, só que naquele momento eu não entendia, não tive maturidade para entender. E esse foi um dos relatos. Em 2018 eu tive alguns sonhos sobre a volta de Cristo. Em 20, na verdade 21, eu tive uma experiência bem bizarra, assim, uma experiência que eu tinha me mudado para um apartamento, eu moro no Rio de Janeiro, tinha me mudado para um apartamento em Niterói, e numa madrugada eu levantei e eu nunca tinha tido essa experiência. Eu levantei na minha cama, minha esposa estava deitada, dormindo, e quando eu fui em direção à cozinha, passando da porta da sala, né, do quarto para a sala, indo em direção à cozinha, eu vi como se meu corpo, como se minha alma tivesse sendo tirada, assim, como se meu corpo tivesse sendo tirado do chão. E foi uma visão a olho aberto, né? Uma visão de olho aberto, não foi em sonho. E eu comecei a ver o meu apartamento de cima, eu comecei a ver a cidade, eu comecei a ver o planeta, e eu fui sendo puxado para fora, né, nesse sonho. E eu me vi subindo, né, e eu me dei conta que era o arrebatamento da igreja, que eu estava sendo arrebatado. E logo depois disso eu voltei a mim, assim, eu
Falei, Deus, o que foi isso? E o Espírito Santo na hora falou comigo: a igreja e o mundo, eles não têm ideia, eles não sabem o quão próximo está à minha volta. E eles estão brincando. E foi algo fortíssimo, foi um testemunho fortíssimo que aconteceu comigo lá em meados de 2021. Eu não lembro exatamente o ano, mas eu tenho gravado na minha cabeça isso como se fosse hoje, essa visão que eu tive. E Deus, o Espírito Santo, ele vem falando comigo desde aquele dia e vem falando assim: fala daquilo que você vê, fala daquilo que eu te mostro. Seja um profeta, fala daquilo que eu te mostro, fala aquilo que eu quero falar para minha igreja. E através desse canal eu vou começar a relatar, né, essas visões, esses testemunhos que eu tiver. E eu tive alguns outros, né, relatos. Eu tive sonhos com catástrofe, fiz alguns sonhos com a volta de Cristo mesmo. E o que eu queria deixar para vocês aqui, eu não sei se você ainda está aqui, eu não sei se esse vídeo foi interessante para você, se esse vídeo está sendo interessante para você, mas é um relato meu. E, cara, Deus, ele tá chamando a tua igreja para algo maior. Deus, ele tá chamando a igreja hoje para algo sobrenatural. Deus, ele tá chamando a igreja hoje para se posicionar e falar daquilo que ele vem para fazer, falar que a volta dele está próxima. Nós como igreja, nós precisamos ser aqueles que vão pavimentar o caminho para a volta de Cristo, como João Batista era. Ele era um pavimentador de caminho para que Jesus viesse. Ele era aquele que, como ele mesmo diz, né, eu sou a voz do que clama no deserto. E é isso que eu quero que vocês entendam através desse vídeo. Essa experiência foi uma experiência minha, foi uma visão que eu tive, e eu creio que a volta de Cristo está assim muito próxima. A gente vem vendo coisas acontecendo, vem vendo catástrofes globais, conflitos globais acontecendo, e cada dia mais conflitos começando e nenhum desses conflitos parando, cada dia mais conflitos começando. A palavra de Deus diz, né, reino contra reino, se levantará nação contra nação. E essa palavra não é um medo, não é para botar medo em você que está assistindo até agora, mas é para que você fique atento e abandone o pecado, abandone aquilo que te afasta de Deus, porque a volta dele está próxima, o dia do juízo está próximo e ele quer você lá com ele quer salvar a sua vida, ele quer salvar a sua alma. E esse é um breve relato aí de 2 sonhos, 2 testemunhos, né, 2 visões que eu tive. Se você quiser mais vídeos sobre esses testemunhos, deixa aqui nos comentários. Se você teve algum tipo de visão recente ou não, deixa aqui nos comentários também. Se inscreve no canal, deixa o seu like aí para ajudar a fortalecer. Eu não sei aonde esse vídeo vai chegar, não sei quem vai assistir, se alguém vai assistir, mas se você estiver assistindo, se você assistir até o final, deixa pelo menos um amém aí nos comentários, sei lá, um glória a Deus, ou um relato mesmo seu, algum sonho que tu teve nessa época, 2018, 2019, ou que Deus está te mostrando agora. Porque, como eu disse, a volta de Cristo está próxima e Ele está esperando a tua, e a gente como noiva precisa esperar o noivo com vestes brancas. Precisamos abandonar o nosso pecado e aquilo que nos afasta de Deus. Porque quando Ele vier buscar a gente, Ele vai querer uma noiva adornada, branca como a neve, limpa. Então é isso, galera. Deus abençoe vocês. Se você estiver aqui ainda, deixa aí um amém nos comentários e muito obrigado pela sua view, né? Por ter assistido até o fim. Tamo junto, Deus te abençoe. Valeu, galera.